Oi, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam muito bem-vindos hoje a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Temos hoje aqui o prazer de trazer a arquiteta e urbanista Juliana Bortolaia, que vai nos contar um pouquinho de como está o mercado de projetos, né? Como que estão as tendências, o que está em alta, o que talvez a pandemia trouxe, como que tá isso aí? Ju, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. A vocês. É um prazer, tá, receber você aqui. Para quem não sabe, a Juliana é amiga minha de longa data. Assim que eu contactei, falei, Ju, quero você num podcast lá comigo. Ela mexeu a agenda dela, tudo, reformulou tudo para estar aqui nos atendendo. Inclusive, essa semana ela tá indo para uma feira. Depois ela vai contar um pouquinho disso para nós também. Ju, Legal. Conta para nós como que tá essa área de projeto. O que mudou, o que não mudou, Fala um pouco para nós, o que tá acontecendo, Ju? Assim, eu acho que a gente tem um pós-pandemia, né, que deu uma reviravolta e o tipo de cliente, o público, né, ou é um outro público, não que seja outro público, mas assim, o tipo de trabalho, acabou que as pessoas, a gente vinha assim, fazendo construções novas, né, projetos novos tal, e de repente pegou uma época aí que todo mundo ficou em casa e assim, eu dentro do meu escritório eu faço todos os tipos de projeto, eu tenho tanto a área comercial, residencial, Legal, comercial, já fiz bastante clínicas, né, e hoje o forte, não seria o forte, tá, mas o que tá em alta, tá talvez? em alta, talvez, dentro do meu escritório, é a parte de interiores, porque o pessoal se viu muito dentro de casa querendo fazer algo, arrumar, renovar. Você acha que eles estão querendo se sentir mais à vontade, talvez? Mais porque, acolhidos? Assim, eu acho que o mundo está muito corrido. Então, a gente entra e sai de casa, você não percebe. Eu falo que a gente acostuma com o feio. Então, tá lá o negócio descascado, quebrado, você vai olhando aquilo lá, te incomoda. Mas chega uma hora que você acostuma com aquilo lá, você nem olha. E eu acho que a pandemia, a gente passou muito tempo em casa. Então, aquilo lá passou a ser visto mais vezes. Passou a incomodar. A incomodar. Então, assim, é um setor, design de interiores, eu acho que está bem em alta mesmo, como um todo. E a gente vem trabalhando muito nisso. Então, assim, pessoal que quer mudar um quarto, mudar uma sala, trocar um sofá, né? É aquela história, então, né? teoricamente, você acha que, por exemplo, que antes os clientes queriam projetos novos, ou vamos arquitetar, vamos dizer assim. Hoje eles querem, talvez, reformar ou melhorar aquele espaço que ele tem. Sim, eu acredito que... Não, sim, aconteceu isso, né? Lógico que tem os clientes que vêm já... talvez até com a ideia de construir uma casa nova. Os casais novos, né, que estão aí começando a vida, vão fazer nossa casa, vão construir, enfim, tem tudo isso daí. Mas o setor do design de interiores cresceu muito. Inclusive, gente, eu não ia falar, mas já que ela tocou no assunto design, a Juliana, essa semana, ela tá indo para a feira de design em Milão, né? Justamente para quê? Repertório, conteúdo, isso. Visualizar. Então, as tendências, exatamente, né? O que vai entrar importante, no mercado, né? Trazer informações, assim, para a gente poder passar isso por um projeto, né? Algo diferente, inovador, e, enfim, né? Tecnologia diferente, nova. Então, a gente busca essas informações em feiras, em exposições, amostras, para poder ter todo esse repertório, esse conteúdo, e quando for projetar, né, a gente... E o que é mais fácil, Ju? Uma fachada ou um design do ambiente? Depende? Depende, né? Eu acho que tudo é uma... Como se diz? É um desafio. Sim, né? Então, às vezes, já teve projeto que eu peguei, eu conversando com o cliente, e fala, porque eu quero fazer isso. Eu falo, não, tá, eu começo a visualizar. Mas a hora que eu pego de fato e sento no escritório e vou pensar, eu falo, nossa, parecia tão simples isso aqui, mas tá me dando um trabalho, uma dificuldade, um negocinho tão pequenininho. E às vezes uma coisa muito grande a gente desenvolve mais tranquilo. Então, tudo depende, né? Tudo depende da função para que vai ser dado, o material que a gente precisa usar.
a função, enfim, a área, né? A área onde vai estar trabalhando ali. Então, a área que eu digo assim, comercial, se é uma clínica, se é... E é bom a Juliana falar disso, porque nos últimos anos ela, além de fazer projetos residenciais, comerciais, ela tem feito clínicas, né? Sim. Isso aí também, depois se você quiser contar um pouquinho para nós, você acabou seguindo essa área também, que é uma área que a gente viu que pós-pandemia, né? A parte da arquitetura hospitalar. Sim, sim. Né, que nem outro dia eu tava conversando com um amigo meu, né? Ele me ligou e falou assim, onde você tá? Eu tô em São Paulo. Mas o que você tá fazendo em São Paulo? Eu vim aqui fazer um check-up. Eu falei, mas você tá fazendo um check-up aonde? Eu tô aqui no Sírio. Eu falei, cara, você não tá no Sírio, você tá num hotel 6 estrelas, né? Naquela ala nova, principalmente a ala do Calil. Aquilo é um hotel 6 estrelas, então mudou muito, né? Mudou, para dar conforto pro cliente, pro paciente, para Sim. quem for, né? Para quem estiver ali. Então, é legal. Então, a gente busca essas informações para poder sempre estar fazendo o melhor ali, né? Projetar o melhor. E você acha que, por exemplo, a gente tocando, né? Por exemplo, comercial, residencial, tanto também essa parte... esses dias eu passei em Birigui, não lembro, eu vou lembrar exatamente. E eu vi que, tipo assim, o crescimento, né, dessa parte comercial tá muito grande. Sim. Você passa, por exemplo, terreno de esquina, por exemplo, que é o chamariz, né? Sim. Uma placa lá, alugo, vendo, construo, trago o seu negócio. Tá muito disso, né? Então... assim, acaba as construções antigas, se você pegar uma região central, né, comercial, acaba que realmente as construções antigas vão se adequando na necessidade ali local. Então, conforme a cidade vai desenvolvendo, Sim. né, as regiões vão desenvolvendo, eles vão fazendo essas transformações, né? Ou tanto reformando, fazendo um retrofit, ou que seja demolindo e fazendo coisas atuais, né? Construções modernas. Então, tudo vai depender essa situação do retrofit que você menciona, eu acho muito interessante. Eu acho que, por exemplo, uma pena que uma obra que eu acho que, infelizmente, acabou, no meu ponto de vista, descaracterizando, foi o Correio de Birigui, ali do centro da cidade. Sim, Achei sim. que perdeu. Já lá embaixo, perto da praça, aquele do Simbi, talvez, eu não lembro se é o sindicato ali perto da padaria. Ali eu achei que houve uma situação meio retrofit, que fez uma coisa meio do moderno, mas Manteve a característica original, A Caixa Econômica aqui em Araçatuba, lá na frente dos vereadores, na Câmara dos Vereadores, que também teve essa repaginada. Eu acho essa situação que às vezes a pessoa não dá muito valor, né? Porque quando a gente fala de projeto, a gente fala de projeto novo, projeto antigo, reforma, residencial, comercial, né? Então, é uma coisa que dá para trabalhar. Dá. Então, tudo é questão de, assim, visão do negócio, visão do local, a proposta, o que aquilo lá vai gerar, o que aquilo lá vai retornar, entendeu? No comércio. Então, assim, tem alguns prédios que a gente tem que tomar cuidado, porque senão você tira ali a característica da região, tem uma história aquilo lá. Realmente, a gente já chegou em vários lugares e fala, nossa, derrubaram isso daqui, que dó, né? Tinha uma história, então... Só que aí que tem a questão do empreendedor. Sim. Né? Um projeto seu que eu acho muito bonito, a fachada, que eu acho que você trabalhou muito bem os materiais, se você quiser falar disso, foi a Procardio, a clínica. Eu achei aquela mistura que você fez daqueles materiais, você pode falar melhor, eu achei que ficou fantástica. Aquele outro projeto que você tem ali daquelas duas salas comerciais ali do lado na frente do Colégio das Irmãs, na rua lateral. Tá finalizando lá. Então também. Falta a capa, né? A gente tá finalizando. Então achei uns acabamentos da Procardio, principalmente da Procardio. É uma clínica médica. Então ali é um projeto novo. Então a gente pode, assim, trazer a atualidade. Legal. Né? Então, assim,
A questão dos materiais que eu trabalhei, que foi a pele de vidro, né? Que dá um ar comercial ao mesmo tempo e dá um glamour, né? Aquela imponência. O material, eu trabalhei um material, ao mesmo tempo eu misturei um material que é o aço cortem, que foi trabalhado, né? A gente fez o tratamento dele lá, fica jogando água, então, para chegar no resultado que chegou. Por dentro, ao mesmo tempo que você olha, tem aquela característica do vidro, aço. Você entra, lá tem 3 jardins internos, assim, que é o chamariz, né? Que é a cereja do bolo. Porque quem entra lá não tem noção. Parece uma floresta, né? Até a gente fala que daqui a um dia vai ser engolido lá. Eu falo para eles, vocês têm que manter isso aí. Então, não dá a entender que é uma clínica, aquela coisa fria, né? Porque quando eu projetei lá, eu quis realmente, assim, dar essa sensação que a pessoa vai lá, tudo bem, tá doente, tá com problema, mas não ficar massacrando aquilo lá. Exatamente. Né? A intenção era assim, que a pessoa entrasse num local que desse tranquilidade. Eu acho que o paisagismo, a natureza, ela dá um pouco essa sensação. Eu gosto muito de inserir plantas, né? Paisagismo dentro dos meus projetos. Então, é uma característica. E eu acho que o resultado eu consegui chegar ali, eu consegui... Né? Não, foi o que eu falo. A fachada, eu não tive o privilégio de conhecer a parte interna. Até vou passar lá para tomar um café. Vai lá. Vai tomar um café, vai lá até lá no fundo. Agora, a fachada, essa mistura que você fez com o vidro e o aço, para mim foi fantástico. E você vê, talvez... é o que eu falo, eu consegui... Na frente eu também consegui inserir um pouco de paisagismo, tem uma parede verde e tal. Mas a hora que você entra lá dentro, não parece que você tá numa clínica. Você vai andando conforme você, né, nos cômodos, na recepção, vai para a área dos médicos ali. Então, eu consegui, assim, fazer as salas de espera intercalando os jardins. Entendi. Né? Então, é muito legal. Então, dá essa sensação mais de... E um projeto desse demora quanto tempo a desenvolver, Ju? Assim, depende. Tudo depende, assim, do cliente, da troca de informação com o cliente. Então, assim, quando eu pego um projeto, lógico, projeto não é máquina de xerox que a gente engole e sai, assim, né? Exatamente. É uma coisa assim, tem projeto que sai rapidinho, em uma semana eu consigo trabalhar nele. E tem projeto que tem hora que não vai, o raciocínio não vai, a ideia não vai. E é engraçado, porque é um quebra-cabeça, você tem que ir montando, é trabalho de formiguinha, até que você chega num ideal. E aí você tem essa troca de informação, você apresenta para o cliente, ele desculpa, ele te retorna com algum feedback, falando, olha, gostei, não gostei, muda isso. Então, tem todo esse processo até chegar no produto final, ideal para execução, né? Então, vamos falar 2 meses, 3 meses? E às vezes tem projeto que às vezes demanda mais vai e volta? Tem. Eu acho que todo projeto tem essa demanda. Tem uns que são mais... Até eu acho ruim quando não tem esse vai e volta. Porque assim, eu gosto que o cliente... É o feedback, pensa, né? Porque assim, não adianta ele iniciar o projeto, a construção, e querer mudar a obra. Porque ele vai estar perdendo. Então, é que hoje, falando um pouco sobre a questão de produtos que a gente entrega e assim, a forma como a gente entrega, hoje a gente tem ferramentas de trabalho, que são os 3D, que a gente consegue, da maneira mais, assim, tentar ser mais... realista possível. Realista, exatamente. Realista, mostrar o projeto como vai ficar. Então, a gente tem essa facilidade hoje. Antigamente, não tinha. Então, os 3D, a gente consegue montar o projeto, levantar o 3D e falar, vai ficar isso aqui. Dentro de uma realidade, dentro de uma metragem, de uma proporção real, né? Aí depois a gente vai só ajustando, mas a gente consegue. Então, fica mais fácil. Até foi uma coisa que você já mencionou anteriormente, mas para o cliente entender, né, até a questão do formato espacial, né? Sim. Porque, por exemplo, eu assim, eu às vezes não consigo visualizar algumas coisas no espaço. É. Vamos supor, eu tenho um espaço aqui,
eu tenho um terreno de tanto por tanto, aqui vai virar uma clínica, uma Procárdio, por exemplo. Então, mas é o que eu falo, né? A nossa profissão, você tem que convencer. A gente vende o produto convencendo, porque como que você vai vender um papel, um desenho, que seja uma foto, né? Você vê tudo aquilo lá numa construção de 300 metros, 200, 300 metros, que seja, né? Ou mais. Como que você vai fazer o cliente acreditar em que tudo aquilo lá vai dar certo? Meu, é um trabalho que eu falo que às vezes trabalho você fala... árduo. De convencer, né? Porque é diferente de você catar um produto, nossa, tô aqui, ó, vou comprar um telefone, tá aqui, olha, ele é assim, a cor é essa, tô vendo. Agora, como que você vai vender um sonho? Então, assim... O nosso trabalho, a venda do produto nosso, eu falo, olha... E antigamente, por isso que eu falo, hoje tá mais... né? Eu tenho 23 anos de formado. Hoje é mais fácil, porque a gente tem uma ferramenta que mostra, que ajuda como vai ficar. E antigamente, que a gente, malemar, fazia a perspectiva à mão, e você tinha que ficar falando, porque na minha cabeça, na cabeça do arquiteto, quem tem esse dom, né? Vamos falar assim, a gente tá projetando, a gente já tá imaginando aquilo lá tudo pronto. E já conseguindo ver até as proporções. Mas o cliente não consegue. Não. Antigamente você tinha que convencer mais ainda, né? Era mais difícil, ele só ia acreditar quando a obra estivesse pronta. Aí ele falava, nossa... E aí era ruim, porque já aconteceu de cliente pegar meu projeto, aprovar tudo. Aí, no meio da obra... A esposa, né, porque o marido já entendia um pouco mais de obra e tal, tinha um pouco mais de noção, mas a esposa chegar e falar, mas, eu não gostei disso. Agora, nessa altura do campeonato. Eu falei, puxa, mas a gente discutiu tanto isso no papel, na época não tinha tanto recurso como a gente tem agora, de demonstração, né? Então, é uma situação, daquela vez lá, acho que também foi a única vez que aconteceu, mas assim... Eu fiquei triste, porque eu falei, nossa, né? A gente discutiu tanto no papel e eu achava que ela tinha entendido e não entendeu. Ela foi entender na hora que levantou a parede, colocou a laje. Aí ela teve a proporção do espaço. Ela viu onde ela estava pisando. Ela falou, mas não era assim. Mas eu queria que fosse para cá, não para cá. Né? A gente tentou ajustar, conseguiu tudo, mas... E quando o espaço está menor ou maior? Imagina a loucura. Então... Você projeta algo... Mas assim, ó, eu acho que cada arquiteto tem uma forma de trabalhar, tá? Sim. Eu vou falar de mim particularmente. Então, eu não consigo projetar, só montando espaços. Eu tenho que dimensionar o que eu vou por dentro. Que seja qualquer setor, né? Se for uma residência, uma sala, eu tenho que saber que, no mínimo vai caber um jogo de sofá, TV. Eu tenho que montar esse layout da melhor posição, funcional, onde vai circular. Então, é uma característica minha. Não sei se todos fazem isso. Eu sei que eu faço isso. Assim como quarto, como cozinha, né? A área comercial, uma sala de escritório, a mesa. Porque que adianta você fazer... eu vou querer uma sala de reuniões, ali é o escritório do diretor e tal... Aí você cata uma mesa, aí o cara fala assim, eu quero uma mesa de reuniões para 10 pessoas. Chega aqui, não cabe uma mesa de reuniões para 10, cabe para 6, para... E aí? E aí? Você entendeu? Então, a gente tem que dimensionar uma medida de layout interno, né? Que aí cai onde você perguntou. E aí, espaço maior, menor? Então, os meus projetos já saem com esse formato interno dos cômodos, entendeu? É uma coisa que eu converso bastante com meus alunos. Uma das disciplinas que eu ministro aqui no Unisalesiano, né, no curso de Arquitetura e Engenharia Civil, é instalações elétricas prediais. Né? Então, assim, eu trabalho a norma, NBR 5410, trabalho de uma forma assim, para ele trabalhar a iluminação, TUG e TUI, conforme a norma. Porém, depois, num segundo momento, ele tem que pensar se é usual aquilo. Sim. Por que eu falo? Por exemplo, hoje nós estamos com uma tendência, não sei se eu posso chamar assim, de forno elétrico. Sim. Poxa, e a gente sabe que o forno elétrico ele é de base resistência, ele consome mais energia. Eu não posso pôr qualquer tomada. É. Aí eu não posso pegar sem
fazer, como você colocou, muito bem colocado, a parte do layout do ambiente, aonde vão ficar os equipamentos. Exato. Então, como que eu vou trabalhar se eu não tiver essa visão que você está nos pontuando, então, entendeu? Voltando na questão do design de interiores. Exatamente. O que acontece? Hoje, eu ofereço um trabalho dentro do meu escritório, na parte de design de interiores, específico nessa área, assim. Então, assim, o cliente vai me procurar, Juliana, eu quero fazer minha cozinha. Vamos lá. Okay. Específico, um cômodo. Eu quero reformar minha cozinha, né? Vou trocar minha geladeira e tal. Então, eu passo para ele uma relação do que você precisa. Do que eu preciso. Então, assim, na verdade, eu já tenho uma listinha pronta. Eu tenho isso no meu escritório. Que legal. A gente já montou. E cada vez a gente vai atualizando. Porque, assim, conforme vai o ano passando, a gente entra um produto diferente. Eu vou instigando o cliente a pensar. Então, eu falo assim, você quer máquina de lavar louça? Mas você quer de 8 serviços, você quer de 12, você quer de chão, você quer embutido. Você quer forno, você quer... Então, eu tenho lá. Aí ele vai só ticando, né? Eu quero. Por quê? Quando como se fosse um cardápio. Um cardápio. Eu quero isso. Né? Aí o marido. Legal. Aí o marido fica louco nessas horas, né? Aí aquele triturador que você coloca na pia, que nos Estados Unidos, fora já usa muito tempo. Nossa, hoje... Virou meio tendência aqui, né, Ju? Mas então, só que você tem que deixar... parte hidráulica toda pronta. Hidráulica, assim, energia parada, porque você tem que instalar um motorzinho e tal. Enfim, então eu vou colocando itens ali que conforme vai aparecendo, ou um cliente aparece com coisa nova, eu já coloco lá. Então, cada cliente que vem aí ele só vai esticando. Por quê? Quando eu monto o layout, eu já dimensiono todos esses eletros e a posição. Então, em cima disso, eu monto, né? Então, aí ele chegou no final. Olha, eu vou querer isso. Aí, não que ele vá sair correndo para comprar geladeira, as coisas, mas ele já começa a pensar no que ele pretende ter. Porque, de repente, ele fala assim, eu quero uma máquina de lavar louça, tá? Mas você quer de 12 serviços ou você quer de 8? Porque a de 8 você embute, a de 12 tem que ir no chão, por causa da altura. Então, assim, eu pretendo ter uma de 12. Então, eu vou deixar espaço. Mesmo que ele não compre, mas assim, você vai preciso deixar. Aí, quando a gente formata o desenho, aí eu venho com a parte hidráulica elétrica. Aí eu venho jogando eixos, né? É um planejado, é um projeto, planejamento. Então, é isso que eu faço o cliente entender, que é muito importante isso. Não é que eu quero saber da vida dele, o que ele vai ter, eu vou deixar de ter. Mas assim... o que ele pretende ter. Porque quando ele está mexendo na cozinha dele, ele está mexendo nas instalações. Poxa vida, a geladeira. Hoje as geladeiras têm água, né? Filtro. Mesmo que ele não tenha hoje uma geladeira de filtro, mas amanhã ele queira comprar. Deixa o ponto pronto. E a hidráulica? Porque energia você tem para ligar. E a hidráulica? Você vai sair com o caninho lá da torneira, passando atrás de tudo, subindo para descer ali? Juliana, eu vou te contar então, uma. a gente prevê isso, sabe? Sim, isso é interessante. Eu vou te contar uma de uma... Eu não vou citar o nome, né? Senão ele vai ficar bravo comigo. Um amigo nosso que tá construindo, né? Tá construindo uma casa num condomínio em Birigui, né? E ele tem meio... O pessoal fala que ele é meio mão de vaca e tal. Enfim. Aí, ele me ligou esses dias. Você sabe quem é, né? Ele me ligou esses dias. Caras, rapaz, você não sabe. Eu liguei pro cara do paisagismo. Ele falou que eu vou gastar não sei quantos metros de tubo para fazer a drenagem. A drenagem, fazer a irrigação no meu sistema. Eu falei, cara... Primeiro, você quer construir uma casa daquele tamanho. Num terreno daquele. Você quer colocar... Você vai pôr sua... Vai virar um pântano lá. Você vai virar... Você vai drenar o quê lá? Você vai pôr sua mulher para aguar as plantas, puxando mangueira. Então, foi muito engraçado. Então, assim, eu falo, né? Que a gente, às vezes... outra situação que outro dia chegou para nós, né? Uma pessoa... um pouco mais simples, que queria fazer um financiamento pela Caixa, tal, aprovar, aí queria fazer modalidade de terreno em construção, tal. Só que contratou um arquiteto, e o arquiteto, tá? Por isso que eu falo, gente, nós aqui no Unisalesiano Araçatuba, a gente tenta trazer para vocês que vão sair o melhor do que a gente tem para que vocês não passem por determinadas situações como essa que eu vou citar. Por exemplo,
O cara foi, o arquiteto não conversou com ele, ele falou que o terreno dele tinha tanto por tanto, virou as costas e foi embora. A hora que ele voltou para receber o projeto, o Ju, o cara não tinha condição financeira de fazer o projeto. Então é aquilo que você já pontuou muito bem anteriormente, a questão do sonho. Do sonho questão do e dinheiro. O bom senso. A gente tem que ter o bom senso, Pois é. fazer a leitura do cliente, saber até o que você vai oferecer para o cliente. Sim. Porque não adianta, porque você vai fazer... Tudo bem, você vai fazer o sonho, mas o que é o sonho para ele? Até onde também ele pode ir? Então, exatamente. você não vai poder colocar um ouro lá dentro, fazer ele comprar, sim, entendeu? Gente, não é desmerecendo ninguém, Não, pelo amor de eu Deus. acho que Muito pelo contrário, é dando para vocês um feedback de, por exemplo, você tem que sentir o seu cliente. Você tem que realmente... essa questão que a gente fala da cozinha, né? Poxa, quantos equipamentos eu vou pôr? Enfim, qual que é a tomada? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo, né? Então, assim, tem que ter uma noção. Mas é para isso que eu acho que o arquiteto ele tá aí. Ele tá aí para você, assim, saber dimensionar isso daí. Então, não é que a pessoa não pode pagar por aquilo lá que você vai fazer qualquer coisa. Sim, não. sim, Você tem como... Você consegue planejar algo legal, bonito, né? Com algo acessível para aquela pessoa, mais acessível, né? Lógico, e que atenda as características, porque cada projeto é um projeto, tem a sua especificidade. Você tem que saber fazer a leitura do cliente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu falo sobre isso, né? Eu tento, porque a gente, poxa, os projetos, né? Nem você falou residencial, comercial, né? Uma clínica, essa parte tem desenvolvido que a gente acha de tudo. E principalmente essa situação que, por exemplo, o cara tem um exemplo, tem uma casa antiga, ou tem um barracão, e aí é que nem o que aconteceu muito ultimamente, né? Você foi em casa, né, um dia, aí 2, 3 final de semana, eu convidei uns amigos, aí eu fiz hambúrguer. Aí todo mundo falou, pô, monta uma hamburgueria, que você sabe. Aí todo mundo saiu montando hamburgueria. Gente, não é assim. Não é. Entendeu? Eu falo que é mais diferente, é mais complicado, entendeu? Então, assim, o projeto, na hora de você precificar, na hora de você... por exemplo, vou voltar, por exemplo, na Procardio, né? Que é um projeto que eu adoro. Poxa, você teve que estudar, você teve que ler, você teve que fazer a associação, que nem aquele aço, para ficar como ele ficou. Sim. Pô, quanto de investimento de tempo, investimento financeiro, buscar ideia... fornecedor. Né? Então é isso que a gente precisa pontuar. Até mesmo dentro, captar as informações dos médicos para mim poder repassar tudo aquilo lá pro projeto. Como eles queriam que aquilo lá funcionasse. Sim. Qual que era o ideal deles, né? Porque ali eles vinham de uma clínica, de um local que era alugado, improvisado, né? Aí eles estavam fazendo algo novo. Então, assim, eles estavam tentando corrigir, fazer algo que eles tinham dificuldade, eles foram fazer algo novo para poder trabalhar melhor. Então, assim, você tem que pegar isso do cliente e transportar para aquilo lá. Sim. Né? Então, você entender o pensamento do cliente, você conseguir captar isso, sabe? Da melhor forma para você transportar isso daí. Fala um projeto fácil que você já fez. Fácil? Fácil, que tipo assim, não demandou muita... Tava meio pronto na cabeça. Um exemplo. Nossa, eu acho que... Qualquer um que vem aqui, tipo, putz, esse projeto... esse projeto aqui, a hora que veio pra mim, eu já tinha uma ideia, por exemplo. Eu nem sei. Porque, assim, ou difícil, talvez. Não, então, é o que eu falo. Porque às vezes você tá lá conversando com o cliente. Aí você fala, nossa, esses dias mesmo eu peguei uma reforma. Aí. Cheguei na casa que ia reformar. Na hora eu visualizei tudo. Fui conversando. Aqui você pode fazer área gourmet, aqui pode fazer não sei o que e tal. Quando eu fui... Porque assim, você visualiza, mas quando você passa na real
para as papel. medidas, né? Que a gente vai no local, faz o levantamento e depois põe em escala. Sim. Porque você tem que trabalhar com escala. Isso é uma coisa que vocês têm que trabalhar, gente. Escala. Tem que trabalhar, cota. Eu com fico medidas. A desesperado. gente não tem como. Tem cliente que fala, fala pra mim que... Não dá pra falar. É o tal do projetinho, né? Aí você chega lá, você quer colocar São Paulo dentro de Birigui. Não dá, não cabe. Sim. Então, assim, eu só consigo trabalhar com medidas. Não dá pra chegar e falar assim, põe um negócio ali e põe outro aqui. Não. Eu tenho que medir e pôr no papel. Se eu falar assim, isso aqui cabe nesse ambiente, eu falo, isso tanto por tanto vai caber lá. Então, você pode comprar isso daí que vai caber. Que vai caber. Então, aí eu visualizando, nossa, na hora já me veio toda assim, né? Já falou, nossa. Toda, vai ficar ali, a churrasqueira eu ponho aqui e tal. Na hora que eu fui projetar, eu falei, gente, parecia que você... Parecia que a casa era maior. Porque tinha 2 pilares, tinha uma viga, tinha não sei o que. Eu falei, nossa, isso aqui tá atrapalhando. Na hora eu não conseguia enxergar muito isso. Entendi. Né? Aí quando você pega a planta, você começa a ver os pontos que estão... E quando você não tem? Obstáculos, E quando você não tem a planta, que é outro pepino. Aí então esse foi um projeto que eu achava que era fácil. Quando eu fui desenhar de fato, eu achei difícil, porque era uma coisa tão simples na hora, pequena, que daquilo lá me tornou Porque às vezes você pensa que você não quer fazer o óbvio. Sim. Você quer fazer o diferente. E às vezes o óbvio é aquilo lá. Aquilo lá, não tem escapatória. É que nem, né? por exemplo, quando às vezes a gente precisa, né, que você falou essa situação da viga, do pilar. Às vezes você teve que ligar para um calculista. Exato. Para você, poxa, será que esse vão vai caber aqui? Ou será que eu vou poder, sei lá, apoiar, enfim, né? Exato. Esse é um outro problema. Posso tirar? Eu vou ter que reestruturar. Então, tem tudo isso daí. Então, é uma situação de você visualizar uma coisa na hora de projetar, realmente, ela se tornar difícil. Se tornar difícil. Porque nem você não quer, às vezes... Você vai contra o óbvio, né? Tipo, não, mas aqui todo mundo faz. Mas tem hora que tem que ser aquilo. Entendi. Aquilo lá que é o que vai funcionar realmente, né? E a gente tem de querer sempre fazer algo diferente, né? Querer sempre estar criando. Comercial ou residencial? Eu gosto bastante de residencial. Gosto. Legal. Gosto. Você acha que o comercial cresceu muito? Cresceu. Eu acho que cresceu. Assim como cresceu o residencial também. É que são fases, né? Entendi. A economia vai passando por fases e a gente vai vendo o que vai acontecendo. O que eu falei, teve o boom, teve o boom da construção, aí veio a pandemia, o pessoal entrou com a parte de interiores, meio que segurou. Agora parece que estão retornando, Entendi. né? Então a gente vai vendo que o escritório vai... Bom, Paulo, você sente que o mercado está aquecido, Ju? Eu acredito que agora, assim, eu acho que assim, a área da construção nunca parou, né? Legal. Isso que é legal. Mas tem as fases, então períodos, né? Tem período que a gente tem um monte de trabalho, tem período que dá uma segurada, às vezes tem épocas também do ano que a gente fala, chega final do ano o pessoal... Não quer saber, deixa pro ano que vem. No ano que vem eu procuro, então aí vem aquela leva de projeto, de cliente. Aí todo mundo quer da noite pro dia, né? Aí tem aqueles que vêm em novembro querendo fazer para dezembro, pro Natal. Quer deixar pronto, que não fez o ano inteiro, de quer fazer em um repente mês. Então tem de tudo, mas tem as fases da economia que a gente vai se adequando também. E você acha que, por exemplo, talvez no sentido dos investimentos, você acha que, assim, pelo que você está tendo de cliente, de projeto, né, não falando de números, pelo amor de Deus, mas assim, a parte de materiais, não acabou pela precificação que subiu? Sim. Não acabou prejudicando, Ju? É lógico que a gente hoje, você vai falar em construção, quanto eu vou gastar, né? A gente às vezes fala em números para os clientes, então... Para ter um horizonte, porque não dá para você firmar. Sim, então assim, o quadro mudou, né? Os valores mudaram, então assim... Tem cliente, investidor, que fala, olha... Tem ainda investidor, Ju? Tem. Eu tenho cliente que mora fora, que investe no país, né? Ganha de uma forma, investe de outra.
E eu achei que tinha acabado essa situação. Não sei se você se recorda, aquele pessoal que tipo assim, comprava 3, 4 apartamentos e ia largando e... Não, tem bastante. Tem, assim, e a gente vê a região, começou essa tendência, né, para esse lado de investidores, né? Então, a gente tem aí obras iniciando, investidores de fora construindo aqui, prédios, né, altos. Então, assim, eu acho que tá uma tendência legal. Tá entrando isso daí. Você tá sofrendo muito com a falta de mão de obra qualificada? Olha, sim. Eu vou responder que sim. Porque, assim, a gente... É uma consequência, né? Porque você faz um projeto bacana, faz um projeto legal. Os construtores têm reclamado muito. Entendi. Então, quando a gente contrata um construtor, a primeira reclamação dele é a mão de obra. Então, assim, o cara que assenta bem, o cara que assenta, né, o revestimento bem, o cara que assenta o tijolo bem. Então, ele começa a reclamar, eu tô sem equipe. Porque o cara que era bom, ele já tá em outro lugar. Então, eu tenho tido essas reclamações. Entendi. Se a gente pegar... né, os construtores, então esse é o termômetro, né? A gente vai ouvindo o que os construtores vão falando pra gente. Porque até o preço, né, da mão de obra mudou. Porque a hora que a gente fala em mão de obra, no sentido de o cara às vezes trabalhar por dia, trabalhar registrado, isso aí é uma... E o cara novo não quer mais trabalhar na obra. Não quer. O cara novo, ele tá fazendo cursos de especialização em alguma, né... Então, assim, Você acha que pode acabar a mão de obra? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, porque, assim, os bons são os velhinhos, né? O cara que assenta ali na minha casa aqui, né, que eu sentei um piso aqui, nossa, o senhorzinho lá assentou um piso como ninguém. Então, e os novos, eles... Não quer pegar no pesado, Não quer pegar no pesado, é o que eu falo, é a geração. Aí eles... vão querer fazer alguma especialidade, fazer um curso, enfim. Tem, lógico, a mão de obra que vai trabalhar porque precisa. Sim. E, né? E talvez a gente tenha que, difícil. no futuro, pagar um pouco mais, né? Talvez. Eu acho. Ju, pra gente finalizar, fala pra mim, em termos de projeto, você escolheria uma área de projeto? Ou para quem tá saindo aí aqui, ou aqueles que estão nos ouvindo aqui do Unisalesiano Araçatuba, o que talvez se especializar ou não tem regra? Não, eu acho assim, se você puder focar uma área, é legal, porque você vai... Eu acho legal isso. Entendi. Né? Hoje eu abranjo todas as áreas, mas assim, quando você se especializa numa área, você trabalha focada nela. Então, você busca mais... E a qualidade do serviço que você entrega é melhor. Porque você está em cima daquilo lá. Então, se a gente pensar, vamos supor, nas grandes cidades, capital São Paulo, vamos falar de São Paulo, tem escritórios que só fazem determinado tipo de trabalho. Entendi. É que aqui a gente está no interior, então, assim... Você não vai negar uma casa residencial, você não vai negar uma clínica, você não vai negar, né, um comércio, uma sala comercial. Você vai pegar e fazer de tudo. Mas hoje, os escritórios eles estão se especializando. Então, ou só na área hospitalar, ou que seja só loja, né? Enfim. Isso aí também legal. E acaba dando um leque de, por exemplo, vários escritórios talvez trabalharem juntos. Sim. Isso eu acho legal. E aí formar uma equipe. Formar um projeto diferente. Nada impede de eu juntar com outros arquitetos, falar o que entrou uma residência, opa, então pode deixar que eu faça. Entrou uma clínica, esse daí você faz ali. Entendi. Entendeu? Então, é questão de, eu acho que é muito regional, né? A região que você tá e o que vai abranger ali, você focar naquilo lá. Que bom. Né? Legal. Então, é projeto. É projeto, a gente não nega nada, a gente que faz bom. tudo. Gente, então, eu queria agradecer mais uma vez a arquiteta e urbanista Juliana Bertolaia por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui ao Unisalesiano Araçatuba fazer parte e falar um pouquinho da sua experiência no nosso Pode Construir. E você que ainda não teve oportunidade, acesse, né,
o nosso site unisalesiano.com.br e vejam os nossos cursos de arquiteturas, engenharias, áreas sociais, da saúde, né? E sigam a gente nas redes sociais. Ju, muito obrigado. Foi um prazerzaço ter você aqui com a Obrigada gente. a vocês pelo convite, adorei. Você que disse que no começo estava nervosa, foi tranquilo, tá excelente, fluiu. Ju, Que bom, sensacional. que bom. Obrigado, Ju. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina, Toda a é um equipe prazer. aí, Amém. viu? Gente, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.